Fala pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, nessa aula, nós vamos estar falando sobre métodos com parâmetros, tá bom? Calma, não se assustem com esse nome, parâmetros. É uma coisa nova que vocês vão estar vendo agora, tá bom? Bom, vejam aqui o nosso código da aula 32, que é igual ao nosso código da aula 31, tá bom? Nós temos aqui o nosso método principal. Nós criamos uma variável chamada soma, que ela pega o valor recebido no nosso método calcular, e aqui nós imprimimos o valor que a nossa variável soma recebeu, tá? E aqui no nosso método calcular, nós pedimos para o usuário informar um número, depois pedimos para ele informar um outro número, e depois nós somamos os dois números, tá bom? Mas aí vem a seguinte questão. Imagine que você quer que o nosso método calcular ele apenas sirva para calcular. Ele não precisa. Nós não queremos que o nosso método calcular esse informe o primeiro número, informe o segundo número esteja nele. Nós queremos que no nosso método calcular ele simplesmente e apenas faça a soma dos dois números. Como é que a gente vai fazer isso? Simples. Vejam bem aqui o nosso método principal e o nosso método calcular. Vejam que existem algumas diferenças entre os dois. Uma diferença é que no nosso método principal nós temos esses argumentos dentro de um parênteses. Calma que vocês já vão entender o que é argumentos, tá? Nós temos argumentos dentro de um parênteses. Aqui no nosso método calcular nós não temos nada dentro do nosso parênteses. E, obviamente, outra diferença é o nome, né? Que um é o nosso método do main, o outro é o nosso método calcular. O nosso não tem nenhum retorno e o outro retorna valores inteiros. E aqui os nossos modificadores de acesso são iguais, tá? Daqui a pouco, mais para frente, eu vou estar ensinando para vocês o que são os modificadores de acesso, tá bom? Mas, por enquanto, ignorem isso aqui, tá? Vejam bem. Nós queremos que no nosso método calcular ele apenas some os dois números. Ele serve apenas para fazer a soma dos dois números. E no nosso método principal, nós queremos que ele peça para o usuário informar o primeiro número e depois o usuário informar o segundo número. Mas como é que nós fazemos isso? Se nós, por exemplo, deixarmos isso... Se nós, por exemplo, apagarmos isso aqui, ó. Vou até apagar isso aqui, tá? Não vou apagar não. Eu vou deixar aqui, do jeito que tá. Bom, como é que nós definimos os parâmetros? Os parâmetros são os dados... Os dados não, são as coisas que nós queremos que o nosso método retorne. Então, nós queremos que o nosso método retorne um número 1. E nós queremos que ele retorne um segundo número, tá? Ambos do tipo inteiro. Claro que se a gente quisesse aqui, a gente poderia usar aqui um double. A gente poderia usar um long. A gente poderia usar um char, tá? Isso aí fica a critério de vocês, tá? Do seu programa. Aqui no nosso programa, nós temos uma variável inteira chamada número 1 e uma variável inteira chamada número 2, tá? Veja bem. Esses são os parâmetros. Isso aqui é uma lista de parâmetros, tá? Nós separamos os parâmetros com vírgulas, tá? Então aqui nós temos um parâmetro chamado int número 1, damos uma vírgula. Temos um outro parâmetro chamado int número 2. E esses dois formam uma lista de parâmetros, tá? Se a gente quisesse, a gente poderia ter quantos parâmetros quisesse, tá? Isso aí fica a critério de você, tá bom? Então aqui nós temos dois parâmetros, tá? Notem que ao criarmos esses dois parâmetros, no nosso método main, o nosso calcular ele está errado. Por quê? Vamos ver aqui. O método calcular int nós não aplicamos os argumentos para ele. Ou seja, em outras palavras, aqui no nosso método calcular, nós definimos os parâmetros do nosso método.
Nós queremos que o nosso método ele receba dois números inteiros, tá? E aqui no nosso método calcular, nós não retornamos nada, nós não informamos nenhum valor. O nosso parênteses aqui está em branco, está vazio. Para a gente acabar com esse erro, nós poderíamos informar dois números inteiros. Por que dois números inteiros? Porque a nossa variável é do tipo inteira, tá? Então, se a gente quisesse aqui, a gente poderia colocar, por exemplo, 5,7. Por que 5 e 7? Esse 5 representa o argumento, né, do nosso primeiro parâmetro, e o 7 é o argumento do nosso segundo parâmetro. Ou seja, os argumentos são os valores que nós definimos dos nossos parâmetros, tá? Os parâmetros são isso aqui, são as variáveis que a gente define, e os argumentos são os valores que nós damos à nossa variável, tá bom? Aos nossos parâmetros, perdão. Então, olha só, se eu apagar isso aqui, vejam só que só apareceu um errinho aqui, porque nós temos que definir o nosso soma como uma variável, né? Pronto, só isso. Vejam só agora que o nosso método calcular, vou até tirar esses espaços aqui, ó. Opa, tirei o ponto e vírgula. A única função do nosso método calcular é literalmente apenas calcular a soma dos nossos dois números, tá? Vejam como ficou menor o nosso método calcular. E se a gente quisesse deixar ele menor ainda, a gente poderia simplesmente fazer isso, ó, número 1 mais número 2. A gente poderia fazer a nossa soma direta no nosso retornar, tá bom? Vejam só como ficou pequeno o nosso método calcular quando nós definimos os parâmetros. Quando nós definimos que o nosso método calcular ele vai receber um inteiro, nós vamos receber um valor inteiro e vamos receber um outro valor inteiro. E o que o nosso método vai fazer é simplesmente retornar a soma dos dois inteiros. E no nosso método principal é que nós vamos pedir para o usuário calcular, nós vamos pedir para o usuário informar o número 1 e depois informar o número 2 com o método scanner, que nós já conhecemos aqui. Eu vou até apagar isso aqui. Opa, apagar isso. Pronto. Vejam só o seguinte. Tá dando um erro por quê? Porque aqui na nossa soma, nós definimos os nossos parâmetros número 1 e número 2 já com os valores definidos pela gente. Mas se a gente quisesse, a gente poderia simplesmente fazer isso aqui, ó, número 1 e número 2. Tá? Eu acho que isso aqui eu preciso apagar. Deixa eu ver. Tá dando algum erro aqui, calma. Eu vacilei aqui que eu esqueci de definir isso aqui como uma variável, tá? Erro meu. Erro totalmente vergonhoso isso. Me desculpem por esse erro. Eu não sei porque eu tirei os inteiros daqui, tá? Me desculpem por isso. Vejam só o que nós fizemos aqui. Aqui antes nós tínhamos definido dois valores, 5 e 7. Notem que não vai dar um erro. Por quê? Porque a nossa variável calcular, nosso método calcular, ele simplesmente pede para que a gente informe os nossos parâmetros uma variável inteira e uma outra variável inteira. Nessa nossa lista de parâmetros, nós pedimos para que o nosso método calcular ele tenha duas variáveis inteiras no nosso parâmetro, né? E aqui, ó, no nosso método main, nós definimos os dois valores dos parâmetros. Nós definimos os argumentos dos parâmetros, tá bom? Aqui nós já temos um valor definido, mas se a gente quisesse, a gente poderia ter usado as mesmas variáveis que a gente usou aqui, entendeu? Porque aí, assim nós vamos pedir para o usuário informar, o usuário digitar o valor que ele quer, tá? Usando o scanner. Isso aqui eu não disse para vocês o que é, porque isso aqui vocês já estão cansados de saber o que é, né? Ou de como fazer, pelo amor de Deus. Tanto é que foi até vergonhoso eu ter errado nessa parte.
Mas tudo bem. Enfim, continuando. Então vejam bem, vejam o seguinte. O nosso método main, ele agora está pedindo para o usuário informar um primeiro número e o usuário informar um segundo número. E o nosso método calcular, ele está fazendo simplesmente a soma dos dois números. Ele está calculando os dois números, que é o que nós queríamos que ele fizesse desde o começo. Simplesmente calcular os dois números, tá? Então agora, se nós executarmos, aula 32, olha só, vou até puxar aqui para cima, ó. Informe o primeiro número, que é o que está no nosso método main, ó. Nosso método main informe o primeiro número. Vou digitar o número 3. E aí ele vai, ó, informe o segundo número, que também está no nosso método main. Vamos informar o segundo número, 6. E aí, ele imprimiu o 9. O que foi que ele fez? Quando a gente deu o Enter aqui nesse nosso segundo número, ele simplesmente pulou para essa linha, chegou aqui na nossa variável soma, ela viu que nós chamamos o nosso método calcular, o programa pulou para o nosso método calcular, o nosso método calcular retornou a soma dos dois números, ó, return, número 1 mais número 2, voltou para o nosso método main e imprimiu a soma dos dois números, que foi 9. Então é isso. Vamos recapitular aqui. Quando nós definimos os parâmetros de um método, nós podemos defini-los usando todos os tipos primitivos, tá? Int, double, fica a seu critério, tá bom? E ao chamarmos esse nosso método do nosso método principal, nós temos que informar os argumentos do nosso parâmetro, tá? Se nós não informarmos os argumentos, vai dar erro, tá bom? Olha só, se nós não informarmos, vai dar erro, tá bom? Então, toda vez que nós definimos um parâmetro para o nosso método, nós temos que colocar os argumentos dele assim que nós chamamos ou invocamos o nosso método no nosso método principal, tá? Isso aqui vocês já sabem o que é um scanner, apenas para o usuário informar os valores. E basicamente é isso, tá? O return vocês viram na aula passada. E de novo só tem isso aqui mesmo, os parâmetros, tá bom? E novamente, reforçando, os parâmetros nós podemos defini-los usando os tipos primitivos. Dentro de um método nós podemos ter quantos parâmetros quiser, tá? Fica a seu critério. E ao chamarmos o nosso método principal, se o nosso método tiver parâmetros, nós temos que definir os argumentos do nosso parâmetro, tá? Aqui nós definimos como número 1 e número 2, para o usuário poder informar os valores, tá? Mas se a gente quisesse já informar os valores direto, nós poderíamos informar o valor direto, tá bom? Então, pessoal, se ficou qualquer dúvida, por favor, deixem nos comentários, tá bom? Que eu vou estar tentando ajudar vocês. Se essa aula ajudou vocês em alguma coisa, tirou uma dúvida que vocês tinham, por favor, deixem um joinha aí, se inscrevam no canal, adicionem os vídeos no favorito para estar podendo fortalecer o canal e ajudar o canal a crescer e assim mais pessoas possam estar aprendendo com ele, tá bom? Então, por hoje é só, nos vemos em breve, até mais, fui!